nós vamos começar, pessoal, 9h10, vamos começar a nossa oficina, ok? Então, deixa eu me apresentar, né? Lídia, estou aqui na assessoria técnica do COSENS desde 2014. Então, já faz um tempo, viu, Laura? Mas queria, assim, dizer bom dia para todos, para todas, né? Com imensa satisfação que a gente está fazendo. Vai começar agora a nossa quarto ano que a gente faz a oficina de escrita, né? Com essa ideia de ser um dispositivo para estimular os municípios a escreverem trabalhos na mostra do COSENS, né? Na mostra do Congresso do COSENS. Esse ano, né, será o 35º Congresso, né? Vai acontecer dos dias 16 a 18 de março. O tema do Congresso... Gente, o tema do Congresso é a importância do SUS no enfrentamento da pandemia e da pós-pandemia. Esse é o nosso tema. E a mostra do COSENS será a 18ª, ou seja, também já é uma tradição dos congressos do COSENS terem essa atividade que a cada ano a gente vem procurando, né, estimular, introduzindo alguns apps aí para poder fazer com que os municípios realmente escrevam trabalhos, né? A gente ainda não chegou, pelo menos nos últimos anos, não sei anteriormente, né? Então, já será a 18ª, mas nós não temos mais de 200 municípios inscrevendo trabalhos. E para a gente, quanto mais municípios inscrever trabalhos, né, mais a mostra ela vai adquirir a cara do SUS do estado de São Paulo. Então, para nós, a cada ano a gente vem buscando, né? Esse ano, a mostra ela vai ser mais uma vez virtual, né? Infelizmente, a pandemia persiste, portanto, a mostra será virtual. Mas, então, os trabalhos serão expostos sob aquele formato de pôster eletrônico, como foi no ano passado, né? Esse ano, a gente também vai estar oferecendo a possibilidade das pessoas, dos autores, né, além de colocarem seus trabalhos no pôster, mas produzirem pequenos vídeos, que serão também expostos no espaço da mostra. É mais uma forma de poder compartilhar as experiências que serão inscritas no Congresso. Naturalmente, o grande tema é a pandemia, né? Então, a gente vai estimular, né, por conta disso, que os trabalhos eles tenham essa temática, né, permeando o formato dos trabalhos, o contar das experiências. Mas nós vamos manter também aquele formato que já é tradicional, dos trabalhos serem escritos em temas, que vocês já conhecem, né? Esse ano nós estamos introduzindo mais um tema, a gente vinha trabalhando com 9, esse ano serão 10, mas os temas são aqueles da atenção básica, a gestão em saúde, a gestão do trabalho, educação permanente, regulação, saúde mental, participação social, promoção em saúde, vigilância, e nós estamos introduzindo esse ano a temática, o tema de tecnologia e inovação. Também como forma, né, de estimular o contar das experiências, também nós vamos manter esse ano a ideia de registrar todos os trabalhos, editar esses trabalhos no formato de revistas eletrônicas, independente de premiação. Todos os trabalhos serão editados em revistas eletrônicas e serão, assim, colocados no site do COSENS. Então, isso é mais uma forma de manter, né, essa ideia de que é importante compartilhar as experiências. E a gente vem trabalhando com essa ideia de que toda experiência ela é merecedora de ser contada, né? Acho que esse termo, experiência exitosa, para nós ela é um adjetivo que, né, na verdade, o que importa é essa ideia de
de contar a experiência, e acho que a oficina hoje, quando coloca, né, esse enunciado de que quando eu escrevo, eu reflito. E se eu reflito, eu repenso a minha prática e eu me transformo, né? Isso é o significado da educação permanente, e acho que a mostra de experiências no Congresso, ela traz essa ideia, né, de que o nosso cotidiano ele produz conhecimento, e esse conhecimento ele precisa ser compartilhado, ele merece ser compartilhado, porque isso confere a potência do SUS, né? Sem trabalhador, sem equipe, sem gestor, sem usuário, sem população, não existe SUS. Então, isso que a gente quer promover, né, com essa atividade do Congresso, que é a mostra, né, de experiências chamadas exitosas. Então, é isso que a gente pretende, né? Até o final dessa semana, o site do Congresso ele vai estar já no ar, então vocês poderão acessar o site para conhecer o regulamento da mostra, né? Então, todos os passos que vocês precisarão fazer para inscrever os trabalhos estarão colocados no site, né, no item mostra de experiências exitosas. Então, é isso que a gente pretende, e acho que essa oficina, a ideia é essa, né, de estimular a participação de a maior parte de pessoas, de experiências no Congresso do COSEMS. Essa oficina, a gente tem uma dinâmica, né? Então, eu finalizando a minha fala, nós vamos passar um vídeo que foi produzido por uma equipe, é um vídeo muito bacana, né, para dar, digamos assim, um disparador para a oficina. E logo em seguida, depois do vídeo, eu vou passar a palavra para o Alcindo Ferro, né, que é essa criatura que nós admiramos tanto, né, essa figura carismática, afetuosa, que a gente faz questão de trazer em todas as nossas oficinas, né? Porque o Alcindo é esse cara que ele tem o pé na academia, mas ele não perde, né? Não perde o chão, que é o chão do SUS, que é o chão do cotidiano. Então, o Alcindo ele é um dos ideólogos no Brasil dessa ideia de que educação permanente produz conhecimento, né? É uma forma da gente se transformar e aperfeiçoar as nossas práticas. Então, o Alcindo é essa figura que, para nós, ela é muito preciosa, e por isso que, desde a primeira oficina, nós fazemos questão de contar com a participação do Alcindo. Mas, antes dele falar, né, a gente vai fazer a apresentação do vídeo, né, e, em seguida, a gente passa a palavra para o Alcindo, ok? Então, boa oficina para todos nós. Olá a todas as pessoas que estão conosco nessa oficina, sejam todos e todas bem-vindos. Essa oficina, ela é uma oficina que já temos feito nos anos anteriores, é uma oficina de preparação à mostra de experiências do Congresso do COSEMS São Paulo, e nessa edição nós a denominamos Criando Escrita sobre o Meu Cotidiano, Repenso e Recrio o Meu Trabalho, para destacar uma das questões que está associada à escrita, à produção de conhecimento sobre o trabalho, sobre o cotidiano do trabalho, e o compartilhamento das experiências na mostra, que é a educação permanente. A escrita como uma ação de educação permanente e a mostra como uma ação de educação permanente. Então, para ativar a nossa oficina, nós fizemos alguns convites, e 4 pessoas muito queridas aceitaram o nosso convite e vão logo em seguida falar um pouco para a gente sobre como que a experiência delas nos ajuda a refletir sobre a escrita e o compartilhamento de experiências a partir do cotidiano do trabalho, na gestão, na atenção, na organização dos sistemas locais de saúde. Então, a Maria Isabel, do município de Bastos, vai falar um pouquinho, e eu recomendo que vocês se atentem a isso, sobre a importância do apoio aos gestores
na contação sobre o trabalho que a gente faz no cotidiano, e ela nos ajuda a definir o exitoso como o que se consegue fazer no cotidiano do trabalho para mudar, para avançar, para fazer o SUS acontecer no cotidiano. A Ana Emília de Mairiporã também vai nos falar um pouquinho sobre a importância da escrita na experiência dela, nos diferentes percursos para a gestão, e então vai nos falar da importância da escrita, da reflexão, da sistematização e da escrita sobre as experiências, e que isso precisa de tempo. Como ação de educação permanente, é preciso que esteja organizada aí no processo de trabalho. A Camila de Hortolândia também aceitou o nosso convite, e ela nos ajuda a pensar no exitoso como o que se faz no cotidiano e muda as condições, os condicionantes, o acesso, a qualidade da atenção ofertada para as pessoas. Ela vai nos falar de que pensar, de que refletir, de que escrever, de que sistematizar sobre o trabalho é educação permanente, e da importância do compartilhamento das experiências que a gente tem no cotidiano. A gente algumas vezes não reflete sobre isso, mas a cooperação horizontal, o compartilhamento justamente das experiências pela escrita, pela mostra, é uma ação de educação permanente importante. E finalmente a Luciana de Marília traz uma reflexão muito importante sobre aprender, sobre mudar, sobre transformar o cotidiano como processos de produção de conhecimento, de evidências a partir do cotidiano, e vai nos lembrar que, então, como humanos, o compartilhamento e a reflexão sobre o que se faz e precisa ser prazeroso, sobretudo nesses tempos difíceis. Então, vamos ouvir as nossas convidadas e depois a gente retoma a conversa sobre a produção de escrita como uma ação de educação permanente, e a mostra também como uma ação de educação permanente. Olá, bom dia, sou Isabel, estou como diretora-geral de saúde do município de Bastos e estou também como representante regional da DRS 9 de Marília, dos secretários municipais de saúde. É um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer imensamente o convite feito pelo COSEMES para que eu, enquanto gestora, estivesse aqui hoje para falar para você sobre o nosso congresso de 2022, que será realizado em março, E falar também da importância que os municípios e a equipe toda falar sobre as suas ações, sobre os seus planejamentos de trabalho, sobre os seus processos de trabalhos realizados no município. O gestor, ele é um mediador, então ele sempre precisa estar à frente. Falar também que é um ano que foi muito desafiador para todos nós, mas que graças a Deus nós estamos aqui com saúde e esperança sempre. O SUS ele é transformador, ele se transforma a cada momento, então nós fazemos parte desse SUS tão grandioso. O que é uma experiência exitosa? A experiência exitosa é aquilo que a gente desenvolve dentro do nosso município. É o momento que a equipe toda, junto com o seu gestor, senta para olhar e para ver todo o processo que foi realizado e colocar isso no papel, mostrar como experiência para outros municípios também. E o que nós fizemos em todo esse município, nesse ano de 2021? Foi tantas ações realizadas, foi a pandemia, o Covid. Você pode falar também sobre o que você realizou dentro da sua atenção básica, da assistência farmacêutica, da saúde mental, colocar a sua introdução, colocar o seu objetivo e olhar os seus resultados que foram realizados com maior sucesso. Quero finalizar falando para vocês que o SUS ele é imprescindível para a defesa e saúde da vida. Oi, bom dia, eu sou Ana Emília, estou secretária de saúde de Mairiporã desde abril de 2021 e antes dessa data eu estava como secretária de saúde em Franco da Rocha. O município de Franco da Rocha apresentou no congresso do COSEMES vários trabalhos divulgando as suas experiências exitosas. E é sobre isso, nessa oficina de escrita, que eu queria contextualizar com vocês como os profissionais estarem escrevendo trabalho sobre o seu dia a dia. Eu, quanto gestora, estimulei muito a participação dos profissionais.
mas eu acho que existe uma dificuldade do profissional conseguir dentro do seu cotidiano o tempo para ele poder refletir suas ações e poder realmente escrever sobre o que ele está executando no seu dia a dia. Acho que a oficina de escrita traz um momento para que os profissionais do SUS consigam parar, olhar para o seu cotidiano, pensar no que ele está executando e conseguir pôr no papel e apresentar para os outros municípios ações que têm dado certo. Então, quanto gestora, eu acho extremamente importante estar estimulando cada profissional a escrever sobre o seu dia a dia, escrever sobre pequenas experiências que têm dado certo, porque com certeza, por menor que seja a experiência, vai ajudar outro município a também acolher melhor essa população, cuidar desse usuário do SUS e melhorar a qualidade do Sistema Único de Saúde. Nós precisamos juntar as forças entre gestores e profissionais para realmente a gente ter possibilidade de ter um SUS de qualidade nesse país. Olá a todos, tudo bem? O meu nome é Camila, eu trabalho como enfermeira na Vigilância Epidemiológica de Hortolândia. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em poder contribuir um pouquinho com a oficina na mostra dos trabalhos que serão enviados para o Congresso do COSEMES São Paulo. Eu tive a oportunidade de participar de alguns congressos do COSEMES e eu confesso para vocês que a primeira vez que a equipe foi instigada para poder escrever sobre os trabalhos, a gente ficou pensando se aquelas ações elas eram realmente exitosas para a gente poder encaminhar para o Congresso, porque geralmente a gente acha que são ações grandiosas, né? E a gente pôde compreender tanto dos trabalhos que a gente escreveu, tanto dos trabalhos que a gente viu a apresentação no Congresso, que a gente não precisa de ação tão grandiosa assim. As ações pequenas, as ações individuais, as ações pro coletivo, elas também são exitosas, porque elas proporcionam o acesso à saúde. Eu fiquei pensando muito sobre essa frase, né? Para escrever sobre o meu trabalho, eu crio a minha escrita e recrio o meu trabalho. E eu quero dizer que a gente faz isso diariamente. Todas as vezes que a gente se disponibiliza para estar se comentando tecnicamente sobre um assunto, sobre um agravo, sobre uma doença, e a gente vai estudar sobre aquilo, a gente já está proporcionando a mudança. Todas as vezes que a gente faz uma alteração com relação ao fluxo, com relação ao atendimento, com relação a uma capacitação que a gente faz entre a vigilância e as unidades de saúde, a gente já está recriando o nosso trabalho. Então a gente faz isso todos os dias. A gente precisa mesmo tirar um tempinho do nosso dia a dia e escrever sobre essas ações que a gente desempenha. A gente precisa compartilhar entre nós, né? Colegas de saúde, entre municípios. E eu espero que eu tenha contribuído positivamente. Olá, eu sou Luciana, eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Marília e também coordeno o Sereste, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Marília. Gostaria de agradecer o convite de estar participando dessa oficina de produção de escrita e venho contar um pouquinho a nossa experiência. Já tem alguns anos que nós participamos da Mostra de Experiências Exitosas do COSEMES. E eu tenho a dizer para vocês que é um momento muito prazeroso. É o momento em que nós, enquanto equipe, paramos, olhamos para o que nós fazemos, colocamos no papel, fazemos esse processo de autoavaliação e levamos ao conhecimento de todos. Compartilhamos aquilo que dá certo para nós, né? Na expectativa e na esperança de que possa servir a experiência para outras pessoas. Muitas vezes trazemos essas experiências para o nosso município e a gente adapta as nossas situações locais, ao nosso cenário local, e a gente também tem êxito com isso. Então eu falo para vocês que é um momento muito bom por isso. Às vezes a gente tem dificuldade de parar o que nós estamos fazendo e reproduzir. Mas a gente, com um tempinho, dando um jeitinho, a gente consegue fazer. Então venham participar. Estou aqui para reforçar este convite e dizer que vocês não vão se arrepender, que é muito bom mesmo, tá certo? Então eu deixo aqui um abraço
e espero encontrá-los na nossa mostra de experiências exitosas. Espero poder compartilhar e contribuir com o seu crescimento. Muito obrigada. Um abraço a todos. Antes de passar a palavra para o Alcindo, deixa eu só fazer uma explicação muito brevíssima, mas dizer o seguinte, que além do Alcindo, nós estamos aqui com um grupo de apoio à oficina, né? Então, além de mim, né, tem a Dice, que é assessora, também assessora técnica do COSENS, e os apoiadores do COSENS, né? Então, a Liliane, né, que se revelou uma expert em tecnologias de informática, o Bruno, a Aline, a Solange e a Márcia Prata, né? Então, esse será o grupo que fará o apoio à oficina. Mas é você, Alcindo. Legal. Obrigado, Lídia. Bom dia a todas as pessoas que estão conosco aqui. Foi um excelente acréscimo que a Lídia acabou de fazer. Liliane, por exemplo, se transformou na equipe de produção inteira, assim, diretor, cineasta, enfim, toda a produção. Ela é praticamente um estúdio de produção. Então, e também o grupo, porque esse trabalho em equipe que a gente foi fazendo, esse trabalho afetuoso, é uma das coisas que faz com que eu tenha muito prazer, muita satisfação de estar aqui com vocês hoje e de uma certa forma, orgulhoso e feliz também pelo convite. Já estamos na nossa 4ª edição da oficina e a cada ano que a Lídia manda um WhatsApp me convidando, eu fico feliz como da primeira vez, assim, do tipo, uau! Então, isso para mim é legal, que estou numa fase já da vida de que o trabalho precisa ser prazeroso, porque é tão cheio de coisas estressantes que a gente vive no cotidiano, né? De que precisa encontrar um espaço onde a humanidade da gente extravase um pouquinho. E a minha humanidade extravasa com um trabalho construtivo, com um trabalho produtivo, com um trabalho vivo, como nos ensinou o Merri lá há um certo tempo. Bom, acho que a pandemia tem nos mostrado isso, né? De que o trabalho vivo ele é absolutamente fundamental para a manutenção do SUS, para a manutenção da vida e para a gente ir desviando desses maremotos que o negacionismo, que a subestimação da pandemia vai produzindo na vida das pessoas. E é legal a gente se dar conta de que a gente não está sozinho, porque aí aparece uma quantidade grande de vacinas, aparece uma quantidade grande de coisas também que vão dando um contexto e nos mostrando que a vida é mais forte, né? Então, legal de estar aqui, estou bem esperançoso aí que a nossa oficina identifique bons escritores e boas experiências. Super agradecer às nossas ativadoras de pensamento. Sem a gente combinar, elas nos ajudaram a pensar bastante sobre esse exitoso como o inédito viável lá do Paulo Freire e tantas homenagens no ano passado dos 100 anos, a gente pode começar criando aqui a primeira homenagem dos 101 anos, né, do Paulo Freire, dizendo que a gente vai inventando o SUS aí no cotidiano, com as experiências, o exitoso e o inovador não está muito na conta da abrangência, do tamanho, mas de ir rompendo com o concreto e deixando o SUS brotar aí no cotidiano dos municípios. E o SUS sempre brota no cotidiano dos municípios. Eu aprendi isso com Davi Capistrano há um bocado de tempo. A precisão matemática nunca me favorece, então eu sempre esqueço o ano exatamente que aconteceu isso, mas o Davi era secretário de Saúde de Santos e eu era
um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e um estudante de medicina ao mesmo tempo, e de vez em quando sobrava, soterração de coisas, sobretudo lá na medicina, que não me apresentava a vida e a saúde das pessoas. O curso me apresentava cadáveres e peças anatômicas. Aí eu, de vez em quando, tinha a felicidade de ser incumbido de alguma missão técnica da Secretaria Municipal de Saúde lá em Santos, e aí Davi, naquelas madrugadas, Davi era uma pessoa que eu já o conheci e o sono não fazia parte da rotina dele, assim, o sono largo, eram lapsos de sono. E ele dizia que o nosso... Primeiro que, quando eu perguntava, mas vocês estão delirando? Como é que a gente vai fazer um SUS com 5 mil e não sei quantos municípios? Eu nem me lembro quantos tinha naquela época. E ele dizia, bom, mas essa é a diferença de um sistema universal de saúde e essa é a potência do SUS. Foi por isso que nós conseguimos. E aí dizia que o desafio era a gente fazer o melhor SUS possível no cotidiano, mas também de compartilhar de tal forma que a gente não cometesse erros que já tinham sido cometidos antes. E essa foi uma coisa que me marcou. Então, uma homenagem também ao Davi Capistrano, que deve estar dando uma ajeitada no SUS aí na próxima dimensão da existência, e a gente vai chegar com várias etapas vencidas. A outra coisa eu não tinha me dado conta, 18ª amostra, 8 mais 1 é 9, né? Eu nem entendo muito de numerologia, mas eu sei que o 9 é o número que, ao mesmo tempo, encerra o ciclo e começa de novo. Portanto, ele é o tempo do altruísmo, ele é o tempo da espiritualidade, mas também de alcançar os sonhos da gente, né? Porque, bom, quando a gente encerra um ciclo e começa de novo, a gente não começa ele no mesmo patamar, a gente começa no outro. E bom, não é da ordem da esperança, é da ordem do esperançamento, né? Talvez essa pandemia, essa mostra chegue no tempo da gente fazer de novo. Eu tenho uma vontade, uma esperança, uma confiança grande aí que 2022 seja um ano da gente começar de novo num outro patamar mais generoso, mais solidário. Então, fiquei contente com a lembrança da Lídia do 18º. Nem sei bem o que acontece com... Eu disse para vocês, eu não sou bom de numerologia, só mais ou menos, eu toco de ouvido, mas já achei que tem uma sincronicidade boa aqui de ser a 18ª amostra. Mas, enfim, tomados que estamos pelos encontros virtuais, né, a gente resolveu que esse nosso encontro seria uma oficina de qualquer jeito. Então, a gente se debruçou aí um pouco nos recursos tecnológicos, e a próxima etapa da nossa oficina vai ser, por uma questão assim meio mágica, a gente vai daqui a pouquinho aparecer num grupo diferente, que a tecnologia separa, enfim, tem uma coisa mágica aí, um portal dimensional que a gente vai atravessar rapidamente aqui, vai aparecer num grupo. E a tarefa do grupo é escrever um texto sobre os fazeres do cotidiano. É um texto coletivo, portanto, feito com pessoas diferentes, que a gente não escolheu. E é um texto que depois o COSEMES, já combinamos, a gente vai submeter ele ao Nobel de Literatura e... portanto, vocês têm uma responsabilidade grande, tem que produzir um texto muito bom nesse tempo, com essa condição do ensino remoto. A gente tem aí um tempo meio curto, mas vai dar tudo certo, e a gente conversa um pouco sobre a experiência da escrita depois. E essa escrita que fala do exitoso das experiências, e que ela é tratada como educação permanente, ou seja, a gente reflete sobre a experiência do cotidiano, e transforma ela em uma escrita, uma narrativa que compartilhe aí o que a gente aprendeu. Nessa etapa da oficina, todos os grupos vão ter alguns apoiadores, um ou dois apoiadores para organizar o trabalho, e tem um desafiozinho aí da gente
aprender uma tecnologia virtual nova, mas vai dar tudo certo. Então, tem uma temática que vocês vão descobrir, é surpresa, faz parte da metodologia aqui nossa, vocês descobrirem qual é o tema que escolheu vocês, porque vai ser isso, o tema que vai escolher vocês vão aparecer numa sala que já tem um tema, já tem apoiador, já tem uma certa estrutura, e o que nós queremos fazer é convidar vocês, então, a produzir esse texto compartilhado. E o texto compartilhado, como é a própria educação permanente, né? Quer dizer, a gente interrompe um pouquinho o trabalho, e o interromper é só o recurso didático, porque com muita frequência a gente não interrompe, o trabalho segue acontecendo. A gente reflete sobre o trabalho que a gente está fazendo, a gente pensa o que deu certo, o que deu errado. Ei, Alcindo, volta. O Alcindo deu uma travada daqui a pouco. Enquanto o Alcindo volta, eu acho que eu esqueci de falar do grupo de apoio, eu esqueci de falar da Ana Lúcia. Errado, como é que a gente consegue? Ana Lúcia Pereira. Viu, Alcindo? Deixa eu só agora, já que você caiu e está voltando, eu esqueci de falar que a Ana Lúcia também é apoiadora e apoio da oficina. E, aliás, a Ana é uma das tradicionais, se tem alguém, né, na equipe da mostra que é muito incentivadora da mostra, que está nessa tarefa há anos no COSENS, é a Ana Lúcia Pereira, né? Então, a Ana também está no nosso apoio. E o Bruno Quiqueto, que é o nosso assessor de comunicação, que também aqui está nos ajudando para que essa oficina tenha o êxito que nós pretendemos. Volta, Alcindo, desculpa. Legal. Eu acabei de receber uma informação aqui que a minha internet está instável, e aqui no próximo intervalinho eu vou hackear aqui no meu celular, que parece que o sinal do celular está melhor. Mas então, dinâmica da oficina a gente vai construir coletivamente esse texto, cada grupo, com uma certa ordem, quer dizer, cada um de vocês vai contribuir com uma frase aí no segmento do texto, com essa ideia, então, de que é uma reflexão sobre o cotidiano, a gente faz isso negociando com outras pessoas, e é mais fácil da gente produzir coletivamente, porque são vários pensamentos que se compõem para fazer análise, para fazer essa transposição cognitiva, que é da experiência a uma certa tecnologia. Sim, porque quando a gente reflete, quando a gente escreve, deixou de ser a experiência de cada um e passou a ser uma tecnologia que a gente consegue compartilhar com os outros, e é esse processo cognitivo que a gente vai exercitar um pouquinho aqui agora. Então, super agradeço a cada um e a cada uma de vocês. Eu sei que o trabalho e a pressão do trabalho está pegando, então nós nos sentimos aí muito honrados com a disponibilidade que cada um e cada uma de vocês conseguiu arranjar para estar aqui. Nós temos um grupo excelente, um grupo muito bom aqui, e nós vamos passar então para essa próxima etapa. E aí eu convido a vocês de entender isso também como uma certa brincadeira, como um certo lúdico, porque quando a gente está aprendendo a escrita lá na etapa da infância, ela é muito mais emocionante, né? Então, que a gente transforme também a nossa experiência dura em mais emoção e mais esperançamento. Então, agora, em alguns segundos, todos nós estaremos em grupos diferentes. Se não der certo, não tem problema, volta, vai participar de um grupo, ninguém vai ficar solto, todo mundo vai ficar de mão segura com um grupo, e talvez algumas pessoas tenham a sorte de serem seguras por vários grupos, porque toda vez que cair pode ser que passe num grupo diferente, está tudo certo, está tudo bem também. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência da escrita e vai sistematizar um pouco esse dispositivo mais participativo aqui da produção textual. Tá bem? Então, bem-vindas e bem-vindos. E agora a Liliane, e acho que a Liliane vai pronunciar umas palavras mágicas e nós vamos aparecer no outro lugar. Não é isso?
Isso mesmo. Bom, dando tudo certo, gente. Ninguém precisa fazer nada, todo mundo vai ser automaticamente migrado aí para as salas onde vão fazer um trabalho em grupo, tá bom? Vou colocar aqui. E depois a gente vai ter mais ou menos 40 minutos de trabalho, então conseguimos manter o tempo também previsto. E aí, às 10h30, mais ou menos, a gente retorna a essa sala principal, tá? Para a finalização do trabalho. Serão 5 grupos? 5 grupos. Ok, tá, então... Tá bom? Se alguém cair porventura, é só voltar no link e a gente redireciona para uma outra sala, não tem problema nenhum, tá? Então é isso, gente. Vamos ver aqui se tá tudo ok. Nossa, Alcindo, não deu tempo. A gente estava terminando lá, mas tá bom. Foi obrigatório, né? Não foi... Foi como mas o problema da tecnologia dura é isso, de que a gente não tem controle sobre ela, não tem gestão cotidiana, né? O troço decide e imediatamente joga a gente no portal. Foi coercitivo isso daí. Eu iludida falando, gente, eu vou pôr o link, quando eu acabo de falar, já estou teletransportada. Lembra que a gente não presta atenção lá no desenho animado? Tinha o segundo, depois fechava o portal e a pessoa ficava no limbo para sempre, né? A gente já sabia disso, não tinha levado muito a sério. Aqui é isso. Mas a gente pode completar o que não foi possível finalizar, porque faltaram... Tá bom. Aqui nós vamos conversar um pouco agora sobre a experiência da escrita, da organização das ideias, dessas negociações que a gente vai fazendo e de verdade as diferenças que tem entre os grupos elas vão ser significativas para a gente refletir um pouco sobre estratégias mesmo. Então, não precisava terminar e nós não vamos mandar o texto para o Prêmio Nobel assim, vocês ainda vão ter depois mais uns 10 minutinhos para melhorar o texto antes da gente mandar. não precisava ser assim, desse jeito. Mas legal, então. Voltaram todos. Estamos no grupo grandão. Muito legal. Para a gente otimizar o tempo, eu vou sugerir que cada grupo apresente o que tiver gerado de consenso, o núcleo central do texto, e fale um pouco da dinâmica que foi, e também nos conte o que estava faltando, o que foi interrompido abruptamente aí pelo portal de transferência, e a gente depois conversa um pouco mais sobre a escrita, ok? Vamos começar pela ordem inversa, ou fazemos uma inscrição aqui aleatória sobre como é que a gente apresenta? Vamos seguir, né, a ordem, melhor, né, gente, para poder ganhar tempo, não é isso, Diniane? Qual é o primeiro grupo? Isso, melhor. O nosso. É o nosso, viu, Lídia? Então, conta aí, Aline, conta aí. Eu vou compartilhar a tela, que é a Nayara que vai fazer a apresentação. Nayara, já se ajeita aí, abre o seu microfone. Estou compartilhando a tela aí com vocês. Só para adiantar, nós não tivemos muita necessidade de muita discussão. Foi quase que automático. As pessoas começaram a escrever, tá certo? Então, na verdade, o nosso trabalho no final foi meio de tentar organizar, alinhar melhor o local, né, dos post-its, mas aí a Nayara faz o resto. Pode fazer a leitura, Aline? Não adianta nada, a mesa lá longe. Pode. Primeira coisa que o pessoal faz é... Bom dia a todos, meu nome é Nayara, eu sou do município de Araçatuba. Quem não estiver falando, fecha o microfone. Fala, Nayara. Não era você, era o Everton. Estava com o microfone aberto. Você está sem som. Liga aí seu microfone. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Agora sim. Agora sim. Tá.
Bom dia a todos, meu nome é Nayara, eu sou do município de Araçatuba. Foi bem interessante fazer essa construção conjunta do texto, o aplicativo é muito legal e o nosso grupo não teve dificuldades, o pessoal pegou bem, todo mundo já foi até escrevendo, a Aline e a senhora Lídia organizou conforme a gente ia ter que ir colocando as nossas ideias, e depois, no final, a gente fez uma organização das ideias de cada post. E eu vou fazer a leitura, então. Enfrentamento à pandemia mobilizou muito trabalho de gestão e de atenção, articulando iniciativas de atenção básica, vigilância em saúde e educação permanente. Tivemos que nos reinventar e buscar soluções diante de algo inesperado. Espera aí, gente. Na oportunidade, foi necessário elaborar planos de ação com o objetivo de proteger a população e os funcionários, e, ao mesmo tempo, assistir às necessidades e anseios. Trabalho na gestão de saúde pública e fiquei impressionada com a capacidade da equipe de se reinventar, como a tecnologia nos ajudou a ficar mais perto, mesmo que de maneira remota. Foi necessário sair da rotina e criar novas maneiras de cuidar, tanto da população como dos servidores. Foi necessário reinventar, usar a tecnologia a nosso favor, a favor da ciência. No SUS, durante a pandemia, não foi diferente. Criamos ainda mais oportunidades, desenvolvemos mais serviços e que alguns pedacinhos cortaram, né, Aline? A atenção básica conheceu um novo cenário, necessitando de adaptar-se a ele. Acredito que foi um desafio muito grande. Buscar maneiras de lidar com a frustração, a fala de esperança no futuro e adoecimento das equipes. São tempos difíceis que nos convoca a criar estratégias e invenções para nos aproximarmos, enquanto atores do SUS, e intervir nos bloqueios aos acessos à saúde pública. Além deste contexto pandêmico, devemos o desafio de lidar com as novas tecnologias, como nos preparar nesta nova estrutura, adquirir conhecimentos que não tínhamos ideia de como fazer. Tivemos que nos reinventar e buscar soluções diante de algo inesperado. Trabalhando em um CAPS, o desafio foi integrar a equipe e estimular o entendimento de que a saúde mental fazia parte do todo, apesar das suas peculiaridades. Apesar de ser um grande desafio, o SUS mostrou ter capacidade técnica de mobilização para enfrentamento da pandemia, contornando principalmente a dimensão política do atual governo. A pandemia, entre outras coisas, possibilitou um novo olhar para as adequações dos consultórios odontológicos e uma maior preocupação com a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde. As equipes se uniram dentro das unidades para dar conta das demandas. Todos atuaram na vacinação, inclusive a equipe multiprofissional, odonto, em muitas unidades uniu forças junto à enfermagem. A educação permanente perpassa pela nossa vida profissional e atravessa nossos valores particulares, possibilita o amadurecimento enquanto seres humanos e intervenção. Parte desse desafio foi cuidar dos profissionais. Para tal, atividades como meditação e apoio psicológico foram desenvolvidas nas UBS do Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Na oportunidade, foi necessário elaborar planos de ação com o objetivo de proteger a população e os funcionários, e, ao mesmo tempo, assistir às necessidades e anseios. Para manter o distanciamento social, novas alternativas tiveram que ser criadas para garantir a saúde da população. Sendo assim, a opção de criar reuniões, conferências e plenárias de forma online foi uma delas. Taboão da Serra, oficina de contratação de histórias para equipe... Taboão da Serra, oficina de contação de histórias para a equipe de CAPS infantil, grupo Cuidar, estudos e prevenção e autoagressão, enfrentamento criativo do que a pandemia aflorou. A pandemia fez com que os gestores e profissionais de saúde reconstruíssem e repensassem o processo de trabalho nas unidades de saúde e demais serviços. Foi necessário os profissionais lidarem com os medos, angústias, para dar conta
de atender a população em pânico. Tivemos a oportunidade em conhecer atores do SUS que, de fato, defendem e aqueles que fazem de conta. Em todas as instituições, há esse misto, os que podemos contar como parceiros verdadeiros. Foi necessário integrar normas de saúde coletiva e vigilância sanitária com a rotina das equipes e receber alunos de 2 faculdades de medicina na cidade. Trabalho na gestão de saúde pública e fiquei impressionada com a capacidade da equipe de se reinventar, como a tecnologia nos ajudou a ficar mais perto, mesmo que de maneira remota. A escrita, a leitura, técnica e comunicação deve ser considerado como primordial na qualificação dos serviços. Afinal de contas, toda essa produção é patrimônio da humanidade. Como enfrentar numa pandemia a epidemia de dengue, chikungunya? O desafio mostrou a necessidade de mobilização, integração tanto das equipes municipais como das equipes da DRS, 4, GVE e GVS. As mudanças na forma de... Às 14, né? As mudanças na forma de trabalhar, lidando com o isolamento, o adoecimento de colegas, amigos, como lidar com a dor da perda e realizar o trabalho? Como apoiar as equipes municipais? Considerando que hoje estou na articulação regional, como lidar com a distância física neste apoio? Como lidar com todos esses desafios de forma mais próxima? O ano de 2021 ficará marcado na história da saúde pública e será levado como experiência para a vida dos profissionais de saúde que atuaram direta ou indiretamente. Terminou. Caraca! Parabéns! Obrigado. A equipe estava bem... A equipe estava com bastante angústia, né? Cada um aí a gente consegue ver o sentimento dos colaboradores, né? Verdade. Legal também a capacidade que vocês tiveram de costurar um monte de temas que se atravessam no cotidiano, e num texto, digamos assim, mais acadêmico, a gente teria justamente o contrário, né? A tendência de separar, de especializar, de fragmentar, como é a fragmentação técnica e profissional do trabalho que a gente aprendeu. Então, acho que foi um exemplo, foi um exercício super criativo, super intenso, e não sei como coube nesse pouquinho de tempo tanta produção. Muito legal. Vamos seguir, depois a gente conversa sobre todos os grupos juntos. Grupo 2, então. Eu vou pedir para a Liliane fazer o favor de subir a tela do grupo 2. O grupo 2, eu acho que as pessoas estavam meio tímidas para falar, mas a escrita do grupo foi fundamental e muito significativa. A gente destacou, né, na verdade, destaquei Lúcia para fazer a fala pelo grupo, já que o grupo estava meio tímido, mas faço aqui uma provocação que eu fiz lá, que eles não traduzam essa timidez numa ausência da nossa amostra, muito pelo contrário, que tragam essa vivência que está em cada uma dessas trajetas, né, para que a gente possa ter uma amostra com mais troca, né, disso que tem sido a intensidade desse período que a gente está vivendo, né, dentro do SUS, né. Ler as trajetas está fundamental. Eu entendi que foi técnica do grupo, porque já que era escrita, então transformou a fala em escrita, porque olha o tanto de coisa que apareceu. Então muito, muito fortes, muito boas. Lúcia, por favor. Fui eleita aí pela Ana, mas assim, talvez, não sei, Ana, talvez não ler tudo, né, porque a gente também tentou fazer aí, colocar numa ordem, né, de um texto, mas tentar fazer um resumo, né? Vou tentar. Eu acho que eu destaco aqui, né? Quais as aprendizagens de saúde que a pandemia nos proporcionou, né? Acho que dentro desse cenário. E aí a gente foi fazendo algumas conexões, né? Entre um post-it e outro. Aí um que se destacou foi que, em pequenos e às vezes invisíveis atos de cuidado, foram sendo observados, aliás, né? Pequenos e visíveis atos de cuidados foram sendo observados no cotidiano do trabalho.
Esses pequenos atos foram muito importantes e trouxeram até alguma magia na sensação de coletividade que se tecia a cada cuidado. Muitas ações programáticas foram interrompidas durante a pandemia, principalmente no espaço da atenção básica. Realizamos atividades de campo com a população vulnerável, agricultores, em relação ao diagnóstico. Estou pensando aqui, né, de informação para as pessoas em relação ao que era a pandemia, né? E acho que tentando voltar um pouco no contexto, a pandemia acentuou uma realidade de vulnerabilidade muito presente na nossa realidade, e o SUS mostrou seu potencial no cuidado da população. Necessidades do conhecimento de novas tecnologias remotas, a informática propiciou um campo quase que infinito de possibilidades, contudo, difícil de acompanhar e de apropriar dessas tecnologias. A necessidade do enfrentamento da pandemia despertou habilidades adormecidas entre os trabalhadores do SUS, que se reinventaram em atividades de diversificadas mobilidades para o bem comum. Em meio à pandemia, o Sistema Único de Saúde enfrentou diversos desafios para atender às diversas demandas da população. Os profissionais de saúde se reinventaram para acolher as necessidades. As tecnologias e inovação alcançaram mais nesse 1 ano de pandemia do que os últimos 5 anos servindo de apoio à gestão, desenvolvimento das ações e agilidades nos processos. Acho que tentando fazer uma ligação aqui, um outro ponto que se destacou, né, foi a questão do negacionismo, né, e as fake news, que contribuíram muito para dificultar, né, o enfrentamento à pandemia. E que, embora a vacina esteja disponível a todos no nosso ambiente de trabalho, convivemos com pessoas que se recusam a tomar a vacina. Quando questionadas, dizem que é direito. Fica a pergunta, até onde vai, né, o direito individual em relação à coletividade, né? E fica a pergunta, isso é direito ou nossa, falhou aqui. Ser egocêntrico, né? Falta de amor ao próximo. E devido à pandemia, as ações de saúde mental tiveram maior visibilidade, pois aumentou o sofrimento psíquico da população, gerando pânico, depressão, medo e luto. A agricultura popular e urbana foi importante para alimentar famílias, assim como ações comunitárias da própria população. Eu não sei, Ana, talvez ler, né? Acho que está ficando meio perdido aqui a conexão entre uma fala e outra. Mas eu acho que, do pouco que o grupo conseguiu, né, ir discutindo, acho que ficou evidente aí, né, o quanto esse momento mobilizou as pessoas, o quanto a gente foi se reinventando, e o quanto as equipes precisavam, né, de apoio. Quando vem o trabalho remoto, a gente mergulha, né, nessa forma de trabalhar, mas a gente também não parou para olhar as condições de trabalho, o espaço que a gente tinha para trabalhar, os recursos, e como que a gente também vai ofertar para as pessoas esse cuidado nesse modo, pensando que as pessoas também têm dificuldade de acesso, a questão das unidades terem ficado interrompidas, né, com alguns atendimentos, principalmente atenção básica. Como é que a gente foi se reinventando para tudo isso? Eu não consigo abaixar aqui para ver o restante da fala, está cortando para mim aqui as informações, então ficou difícil de fazer uma conexão entre uma fala e outra. E aí acho que diminuiu mais ainda, e eu tenho a questão da visual aqui que eu não consigo enxergar. Luciano, não te preocupe em esgotar, porque tu acabaste inventando agora uma metodologia de dinamizar o texto, que foi legal também. Né? Então, veja, o primeiro grupo usou, vou pontuar aqui alguns artifícios de estilo que é legal a gente ir se lembrando. O primeiro grupo
lá no finalzinho, elencou um monte de perguntas, assim, do tipo, olha, se nós tivéssemos mais tempo, nós seguiríamos por essas perguntas que ficaram abertas. No segundo grupo, foi acumulando ideias e veja, Lúcia usou um fio condutor que, se inverter a ordem dessas ideias, vai produzir um outro texto que vai dar destaque a outras coisas. Então, veja que a gente está falando de um estilo de escrita, quando fala de narrativa, da experiência, do cotidiano, que ele não está tão marcado por aquela coisa da escrita acadêmica, da introdução, do desenvolvimento, do material e método, de conclusão, porque essa sequência de etapas ela vai dar um certo estilo de abstração. A gente vai ter um texto no final que ele vai ser um texto que fala de coisas muito genéricas. Esse texto que fala da experiência no cotidiano, ele tem essa característica que a Lúcia acabou destacando agora. A gente vai passando e vai combinando, e conforme a gente sequencia as coisas, chama a atenção de outros aspectos, que, se a gente olhar de uma certa distância, talvez eles fiquem apagados. Aqui tem o tempo inteiro a história de reinventar o trabalho. Para reinventar o trabalho, a gente precisa reinventar o conhecimento que sustenta o trabalho. Não necessariamente o conhecimento acadêmico, sistematizado, mas continuamos falando de ciência, não estamos falando da negação da ciência, então a gente vai fazendo perguntas e vai aproximando as ideias. Então, muito legal. E uau! Teve dezenas de tarjetas, quer dizer, teve muita experiência para ser contada, e cada frase dessas, cada tarjeta dessas, seguramente dá um relato de experiência muito legal, muito forte, muito bonito. Então, uau! Ainda bem que o grupo era meio tímido, hein, Ana? Porque já imaginou se, além de escrever esse monte, falasse um monte, a gente ia ter uma oficina de dia inteiro. Eu não ia dar conta. Foi muito legal, muito legal. Foi muito bom. Obrigada, viu, Lúcia? Vamos seguir aí para o terceiro grupo? Vamos lá, grupo 3 era o que eu estava. Se você puder compartilhar aí. Laura, o pessoal da UBS Jardim Celeste também foram muito ativos aí nessa construção. A gente fez 2 Jamboards ao símbolo. A gente escreveu porque as tarjetas foram surgindo, e aí elas foram surgindo, e a gente, olha, precisamos sistematizar isso de alguma forma, e aí a gente abriu um segundo Jamboard, onde a gente tentou trazer as tarjetas mais para esse sentido do texto. E aí, eu vou convidar a Laura. Laura, se você quiser falar e comentar a respeito, fique à vontade. Passe para o segundo, por favor, Lili, o segundo Jamboard. Aí. A Laura está por aí ou ela caiu? Acho que ela caiu. Não. Não, tá aí. Eu tô aqui. Então, vai lá. Eu tô aqui, mas não sabia que eu ia ter que falar. Não, bom, isso. Gente, na verdade, eu estava ouvindo, assim, só um comentário, o que os outros grupos produziram, e sempre fica assim, nossa, por que será que eu não falei isso? Nossa, mas é verdade, né? Devia ter, porque realmente eu acho que é muita coisa, e na hora a gente fica preocupada, pelo menos eu, em colocar coisas talvez mais concretas, né? Na verdade, o grupo produziu muito, foram inúmeras contribuições, e a gente, na hora de organizar um pouquinho como um texto, nós tentamos dar uma lógica, não acadêmica, mas uma lógica, assim, de começar, então, pelas contribuições que apontavam para os desafios que a pandemia trouxe, inúmeros, então, né? Desde aquela situação caótica do começo, acho que faltou falar da adversidade, de fazer esse enfrentamento em meio a um governo meio atrapalhado, para dizer o mínimo, né? Mas, enfim, a gente começou, então, colocando os desafios, todos os desafios que as pessoas apontaram, né? Desde a organização, essa história da inquietude, da fragilidade das equipes frente ao novo, também
do cuidado, né, que essas equipes viriam, a gente não sabia no começo, mas viriam a exigir posteriormente, e dentro desses desafios maiores a gente tentou ver as tarjetas que apontavam as várias estratégias e ações que cada um foi colocando, né, desde a articulação de uma rede, articulação com outras secretarias, a adaptação e a união dos profissionais. Estou tentando ler assim o que é mais importante e destacado, reorganizar as equipes para não perder de vista, principalmente na atenção primária, né, aqueles pilares tão preciosos para todo mundo, da prevenção, do tratamento, da reabilitação, não deixar de lado o acompanhamento de outras necessidades de saúde, embora os casos de Covid ou suspeita tomassem conta, né, dos serviços. Um aspecto interessante também foi a necessidade de reestruturar a assistência em saúde mental, porque a demanda para o serviço de saúde mental cresceu enormemente, todos nós passamos por isso, né? Ansiedade ou depressão ou medo, isso levou as pessoas a procurarem mais. E a partir dessa reestruturação toda necessária, a gente também começou a apontar as inovações tecnológicas, né? Os novos meios de comunicação. Então teve exemplos de atendimento por telefone, monitoramentos, teleatendimentos para consultas, os grupos educativos online, né? Inovando. E peraí, depois o Bruno organizou, mas eu não vi o final, estou vendo agora, né, Bruno? Isso, a gente foi até aqui. Isso, e depois você conseguiu colocar os outros. A ideia era que a gente finalizasse falando um pouquinho dos desafios na educação permanente, né? Tanto para preparar os profissionais, como para registrar um pouquinho, documentar um pouquinho esses novos conhecimentos que foram sendo gerados à medida em que o Se Vira nos 30 atuou muito, né, para as equipes. E acho que termina também voltando para os desafios, né? A questão do compartilhamento, da articulação. Acho que foi isso. A gente começa pelo desafio, vai para as ações, perpassa a questão das novas tecnologias, que a gente acredita que vieram para ficar, mas volta para os desafios, né? Bruno, acho que eu entendi isso. Se alguém quiser complementar, eu acho que foi isso que o grupo produziu. E, claro, se a gente tivesse ficado mais tempo, com certeza surgiriam talvez muitas outras contribuições, num contexto um pouco maior da dimensão política, dessa coisa do negacionismo, que a gente acabou não evidenciando aqui, a vulnerabilidade, as diferenças do que é morar nos Jardins, pelo menos aqui no município de São Paulo, e morar na periferia, né, do Jardim Ângela, enfim, isso não apareceu, mas eu tenho certeza que teria aparecido, né, grupo, se a gente não tivesse que voltar pelo portal tão rapidamente. É isso, gente. Não sei se o grupo quer acrescentar. Por mim está ótimo, Laura. Obrigado pelas suas contribuições, a todos do grupo. Vocês vão ver depois que são, como disse, os 2 jamboards, vários, né, alguns das tarjetas, elas estavam sendo inseridas, mas, enfim, eu acho que o exercício foi esse e eu saio muito contente aí dessa construção coletiva que foi feita. E eu queria falar também que o Bruno foi um excelente mediador, extremamente democrático, porque era um bando de mulher falando, né, Bruno? E você tentando acompanhar. Mas parabéns, que não é fácil fazer esse papel, né? Então, super legal o trabalho do Grupo 3 também. E veja, estou pensando aqui técnicas de construção de texto só dos grupos nesse momento. O Grupo 3 criou um banco de ideias com a participação de todo mundo e aí usou uma estratégia de pensar essas ideias para construir um texto. Poderia ter construído 3, 5, 10, 15, também a partir disso. Veja, me parece ser uma boa estratégia para um serviço, para um distrito, ou para um território, ou para uma secretaria, uma oficina que primeiro lista as ideias de quais são os inéditos viáveis todos, quais são as aprendizagens que foram produzidas. E a gente fala da aprendizagem da pandemia, mas o trabalho vivo é a alma do cuidado e da gestão em saúde, a gente já sabe disso. Então, se não tivesse a pandemia, nós continuaríamos precisando falar sobre
essas combinações que dão conta do trabalho vivo. Mas uma técnica de escrita muito legal. Faz um inventário, um banco de ideias, um banco de iniciativas que vale a pena e vai combinando, porque é muito razoável que uma experiência atravesse a outra. Então, o que muda num texto e no outro é a centralidade que um aspecto ou outro vão ter. Se eu estou falando do apoio matricial, eu vou centrar isso, mas eu não vou esquecer a atenção básica, o serviço de maior densidade tecnológica, as redes temáticas, naquele relato. Idem se eu estiver falando da atenção básica, idem se eu estiver falando da atenção básica lá no serviço específico para um determinado território. Então, eu acho que foi uma boa técnica de organização, de inventário, e vocês vejam que em 40 minutos isso foi produzido, não precisou de 4 semanas. Se tiver 4 semanas para processar essas ideias, serão muitos textos. Então, aqui teve uma iniciativa bem legal também, que vale super a pena a gente registrar aí na hora de escrita, porque a escrita do texto sempre dá aquele sofrimento do TCC. A gente aprova na graduação e começa a sofrer pelo TCC que vai ter que escrever daqui a 5 anos, né? É assim que é. Então, porque a escrita tem disso, e é muito razoável, porque para escrever não é só a habilidade manual da escrita, tem um processo de pensamento, tem um processo cognitivo que a gente precisa fazer e que a gente não aprende a fazer isso regularmente. A gente aprende a ficar esperando que alguém sistematize o conhecimento, né? Então, muito legal. Super obrigado aí ao Grupo 3. E, Bruno, boa representação masculina aí na nossa dinâmica, que isso fique só entre nós, mas, enfim, boa. Vamos seguir para o Grupo 4? Então, o Grupo 4, né, estava a Márcia e eu, e assim, o Rafael Teixeira, que está nesse grupo, já se prontificou de imediato em colocar a produção do grupo, né? Eu senti, assim, uma fluidez muito tranquila em colocar as experiências, justamente por serem experiências, parece que não foi tão difícil colocar no papel, porque se viveu aquilo, né? Então, o grupo todo participou, alguns falaram, alguns escreveram, mas foi muito fluido, e aí a gente poderia até ter mais tempo para concatenar as frases, mas isso acho que não era o principal. Na verdade, elas foram dando uma lógica muito clara, aquilo que aquele grupo ali gostaria de colocar no papel, com uma finalização. Então, eu acho que agora o Rafael Teixeira colocando aí as impressões e a produção mostrou que tem um sofrimento, né, Alcindo, mas também não é tanto assim, dá para fazer. Eu vou compartilhar aqui, mas acho que é um pouco o que a Dirce falou. A gente ficou assim, no sentimento, né, resgatando o sentimento, resgatando as experiências. Em alguns momentos a gente ficou trabalhando como caber isso numa tarjeta, né? Tanto sentimento, tanta coisa para contar em uma tarjeta. Em alguns momentos a gente dividiu isso, colocou em mais algumas, e aí realmente a gente a gente deu valor para isso, e aí a gente não organizou, mas a gente foi lendo e foi achando que realmente foi dando uma lógica interessante. Mas foi muito bom mesmo a construção do grupo. Vou compartilhar aqui com vocês. Isso, só para concluir uma coisinha que eu queria colocar também, eu senti muito forte, teve a colocação do trabalho dos profissionais de saúde para com os usuários, e teve muita fala do trabalho dos usuários para com os trabalhadores, né? A reciprocidade nesse sofrimento da pandemia, isso vocês vão ver que aparece bastante também. Perfeito. Então, essa foi a nossa construção, a partir desse aplicativo que particularmente eu também não conhecia. E cada contribuição foi muito fluida, muito orgânica, e a gente conseguiu chegar num resultado final muito feliz. Então, né, com o título Enfrentando a Pandemia no SUS, São Paulo, os municípios e a produção do SUS. Nos municípios do estado de São Paulo, o enfrentamento à pandemia mobilizou muito trabalho de gestão e de atenção, articulando
iniciativas de atenção básica, vigilância em saúde, faltou um detalhezinho aí que para mim não aparece. Durante a pandemia, tivemos que nos reinventar e criar novas formas de trabalhar. O ritmo passou a ser mais intenso e foi preciso aprender e ensinar. Nesse período foi importante a reorganização da atenção básica, fortalecimento e apoio institucional da gestão para a rede. A multidisciplinaridade, a urgência de novas peculiares situações colocadas aos profissionais da atenção básica exigiram coragem e muita dedicação. A divergência de posicionamentos políticos e as normativas do SUS não foram desafios para os profissionais que atuaram com bravura de acordo com a lei e a ciência. Durante a pandemia, tivemos que nos desafiar a lidar com emoções diversas e intensas, a criar novos processos de trabalho, mesmo sem saber ao certo como seria esse cenário. Nos serviços de saúde, a cada dia surgiam novas orientações e era preciso colocá-las em prática junto às equipes. Também que a pandemia evidenciou a importância da manutenção da saúde mental, exigindo um olhar diferenciado, sendo necessário fortalecer as ações de promoção à saúde. Compartilhamento de saberes, força de trabalho e insumos mostrou o quanto trabalhar em rede é importante e o quanto o SUS é único e forte. Além da tecnologia, o uso da criatividade para fazer atividades de grupo à distância foi essencial no acompanhamento e manutenção do vínculo. Utilização de novas tecnologias para a realização de reuniões, telemedicina e monitoramento. Inovar ações educativas em tempo de pandemia foi essencial para o funcionamento das unidades. O Google Meet foi o nosso grande desafio na aproximação dos usuários e os profissionais, provocando sentimentos como pertencimento, amizade, entre outros. E o novo cenário exigiu distanciamento físico, mas possibilitou as reuniões virtuais, ampliando o compartilhamento de conhecimentos e aprendizado coletivo. E o SUS foi essencial no enfrentamento da pandemia, através de consultas, exames, internações, vacinas, protocolos e fiscalização. Aí temos aí mais uma página para a gente dar sequência. Também foram contribuições esclarecer publicações incompletas sobre medicamentos no uso contra a infecção, divulgados pela mídia, e foi um desses desafios que aconteceram na pandemia. Nesse momento, nos fortalecemos para enfrentar situações novas. Os desafios são grandes, porém, seguimos nos reinventando. A grande dificuldade que as equipes tiveram de enfrentar foi a falta de apoio e diretriz dos governos federal e estadual, contando somente com o apoio do COSENS em São Paulo. Também o avanço no uso das tecnologias, como a educação virtual para a educação continuada e o cuidado com os usuários. Grande desafio de reorganização multidisciplinar para acolhimento de uma nova demanda em curto prazo, possibilitando a agilidade do SUS e união frente à pandemia. Apoio e reconhecimento dos munícipes foi de grande incentivo aos servidores também. Aí entra o ponto colocado em relação aos usuários. Importância da inclusão do controle social nas discussões de planejamento e replanejamento sobre as ações desenvolvidas no cotidiano. A disponibilidade dos servidores em contribuir mesmo fora de suas especialidades, fortalecendo vínculos. Uma das estratégias foi a transformação da equipe da farmácia como apoio às equipes multidisciplinares, sem interrupção com outros serviços. Esse também foi um ponto específico da prática, né, que teve como contribuição entre um dos integrantes do grupo. A equipe da farmácia multidisciplinar produziu e divulgou educação permanente de forma virtual, acolhendo o momento de sofrimento psíquico da comunidade. Realização de auriculoterapia nos profissionais de saúde como intuito de minimizar os impactos na saúde mental trazidos pela pandemia, a criação do Disque Covid com informações fornecidas por equipes multidisciplinares, e a pandemia está sendo
superação, união, educação, informação, ciência, vacina. Esse é o nosso SUS. Então, inicialmente, as contribuições elas tiveram um caráter mais macro, e no final a gente trouxe as experiências individuais e concretas aí para esse material que a gente construiu. Muito legal a produção do Grupo 4 também. Eu vou fazer 2 pequenos destaques aqui. Márcia e Dirce destacaram bastante essa ideia do sentimento, dessa ideia da emoção. E lá na educação permanente, a gente fala sempre do conhecimento produzido no cotidiano como um conhecimento significativo. O significativo é justamente essa capacidade que a reflexão do cotidiano tem de colocar o nosso corpo na aprendizagem também, de colocar o nosso corpo no processo de trabalho. E aí não dá para fazer essa separação pedagógica entre a ação e a emoção, porque elas estão carregadas, elas estão juntas, elas estão no nosso espaço de encontro. E então, veja como um texto que fala de aprendizagens significativas, ele também tem uma articulação parecida com os anteriores. O específico vai dialogando entre si, a gente não precisa de uma autorização antes dizendo, olha, uma das categorias da intervenção foi a articulação entre a vigilância e o cotidiano. Não, vai aparecendo isso nas próprias experiências, nessa organização do texto, que ela é mais pragmática. Tem um texto da professora Madel Luz que eu gosto bastante, que ela vai dizendo que a complexidade da construção do pensamento na saúde coletiva primeiro, não é tributário só dessa racionalidade da ciência mais acadêmica. Tem também uma lógica pragmática, que é essa lógica de que nós fizemos isso, fizemos aquilo outro, parece ser uma coisa despretensiosa, mas muito rapidamente a gente consegue perceber que, olha, está desfragmentando o trabalho. A gente passou a vida inteira construindo o departamento da vigilância e o departamento da atenção básica. E aí vem a pandemia, e ela mistura essas coisas, mas ela mistura essas coisas não é só pelo sofrimento da perda do que nós acumulamos em cada uma desses 2 lugares, mas ela mistura também para dizer que essas 2 coisas podem andar estruturalmente juntas. Então, tem uma invenção no cotidiano que os grupos estão dizendo que está mostrando assim, um novo platô de construção, reinvenção do trabalho mesmo. Então, muito legal. E vocês vejam como não precisou um estudo duplo cego com flocos crocantes de chocolate Nestlé para comprovar que tem isso também. E não foi a negação da ciência, foi a própria ciência, porque a gente vai fazendo perguntas para o cotidiano e vai colocando o que a gente já produziu de conhecimento sistematizado no nosso percurso para saber se serve, se é oportuno ou não. E por isso, bem importante a gente falar isso, porque, veja, fazer uma crítica epistemológica a como a ciência se articulou com o cotidiano até agora não significa jogar fora a ciência, não, pelo contrário, significa dizer que a gente faz ciência também perguntando ao cotidiano o que avança e o que não avança, como é que a gente pode resolver problemas concretos e cotidianos. Isso é conhecimento significativo, isso, na verdade, está conectado bastante com a ideia da educação permanente, que era a nossa oficina. Então, super legal e genial essa quantidade de exemplos que precisaram acontecer de todos os municípios, de municípios de todos os portes, porque veja como a gente também vai problematizando as hierarquias que a gente aprendeu, né? De que um município de grande porte pode mais no SUS do que um município de pequeno porte. Seríamos todos mais tranquilos se fosse tão simples assim a divisão. Na verdade, o que a gente vai percebendo é que tem uma capacidade de inventar o SUS muito grande nos municípios de pequeno porte, nas equipes, nos serviços, e tem horas que precisa da autorização do secretário ou da secretária para fazer isso. Tem horas que a gestão e a autonomia vão produzindo ao mesmo tempo. Então, muito legal. Muito legal. Estou me empolgando aqui com as experiências. De verdade, eu tinha que ter comentado menos para a gente poder trazer o grupo 5 e depois fazer a nossa próxima etapa. Grupo 5, por gentileza.
Oi. Eu estava aqui no grupo 5, né? E aí tive a felicidade de compartilhar com o grupo, que foi muito rico, mas muito calado também, então isso foi me dando uma ansiedade. E aí, a princípio, eu fiz um processo de estimular realmente a escrita, né? Aí foi estimulando e as escritas foram surgindo, e eu não fui organizando. Mas eu tive também a felicidade de ter a Bárbara no grupo, que mexe bem com a ferramenta. Nós até tentamos fazer o segundo painel, mas aí eu falei, acho que é melhor voltar para poder estimular, para que a ferramenta não limite a escrita, enfim. E aí foi estimulando o pessoal a escrever, e foi muito participativo, caladinhos, mas tem uma produção bem potente e importante desse grupo. E aí tem um segredo aqui que eu vou contar para vocês agora no final, que é assim, eu falei, bom, já que não deu para organizar, enquanto a gente não começa aqui, eu vou voltar no painel para tentar organizar um pouco. Aí chego lá, tem alguém organizando o painel. Eu falei, ai meu Deus! Aí eu já perguntei, Bárbara, é você que está organizando o painel? Ai, sou eu que estou organizando. Então, eu tive essa felicidade, esses encontros, né, que o SUS nos possibilita, né, de essa solidariedade, né, eu acho que esse compartilhamento, né, de responsabilidades que a Bárbara rapidamente assumiu, quando eu, pela uma dica da Mara, né, nossa apoiadora que está aqui, falei, Bárbara, você assume esse papel, ela assumiu, e tem uma produção bem bacana do grupo, e tem uma participação muito importante da Bárbara nessa organização, que a gente realmente não conseguiu fazer, porque eu quis explorar o máximo possível que as pessoas escrevessem, já que eles estavam falando um pouquinho, tá bom? Então, eu vou dividir essa apresentação. Eu falei desde o começo que ela era boa, lembra? Falou, Mari, eu fui no seu feeling aí, ó, e realmente foi bem bacana, e eu acho que é isso que a gente vive no cotidiano, né? Esses encontros aí que possibilitam essas experiências, né, e essas elaborações bem produtivas. Então, Lidia, se puder compartilhar, Bárbara, e agora é com você aí que assumiu aí essa missão de organizar aí as nossas ideias, tá bom? Obrigada pelo grupo e obrigada, Bárbara, pela colaboração. Eu que vou compartilhar para vocês, Sol? E a Bárbara vai falar? Tá. Isso. Bárbara está com o microfone. Perdão, estava fechado. Explicando um pouquinho por que eu fui abelhuda, né? Eu já tinha contato com esse aplicativo antes, num trabalho que nós fizemos com o Sírio-Libanês, quando foi apresentado, e na semana passada a gente estava participando de uma oficina aqui em Araçatuba, de saúde mental com os profissionais, e a gente também utilizou, né? Então, eu estou aprendendo a lidar com ele bastante da semana passada para cá. Então, eu fui meio abelhuda, peço desculpas aí pelo susto. Mas o que eu posso dizer do nosso grupo foi que no início, realmente, a gente estava bastante... um pouco de desconhecimento do aplicativo também, mas as ideias foram surgindo e eu fui ficando realmente impressionada, porque eu consegui contornar os núcleos centrais aí das ideias, nós fomos juntando o que fazia um pouco mais de sentido, e eu só contornei para que vocês pudessem ver que cada um desses contornos é uma ideia, né? Então, no início, a gente fala bastante sobre a dificuldade que os municípios tiveram nessa vivência e que, diante de toda essa dificuldade, a gente se reinventou, né? Os profissionais se reinventaram, demonstrando a competência dos profissionais e a potência das equipes no SUS. Que os desafios foram a tomada de decisão diária, né? Porque a pandemia mudava constantemente, então esse enfrentamento demonstrou que nós precisávamos de decisões diárias e o alinhamento de estratégias para manter os cuidados da população, que isso transcende a relação médico e paciente. Também foi falado bastante com relação aos gestores e profissionais olharem além das limitações, né, olharem para fora da casinha, como a gente costumava falar.
buscando novas parcerias, utilizando os meios virtuais. Nós tivemos aqui em Araçatuba muita ajuda das instituições de educação, porque o COAPES aqui é bem fortalecido, então nós tivemos muita parceria das universidades, que por mais que não estavam em aula, estavam presentes com a gente nessa batalha. Então, a comunicação extra-serviço, ela foi essencial para isso, mostrou a importância da humanização dos clientes internados, da importância da conversa, do diálogo, da aflição de cada um, para a gente conseguir tentar manter aí um pouco mais da saúde mental. Esse do cantinho da direita foi o que particularmente me tocou, o laranja e cor de rosinha, porque ele fala com relação à necessidade realmente da importância do cuidado da saúde mental, tanto da população quanto do sofrimento das pessoas que estavam trabalhando, né? De todos os profissionais da ponta, que precisavam muito de um olhar, de um cuidado da saúde mental. Isso eu fiquei, porque nós vivemos muito isso aqui em Araçatuba. Mostra também no meinho aqui, a gente mostra a necessidade de decisões de articulação da rede e fortalecendo a atenção básica como essa articuladora da rede e a ordenadora do cuidado. Então, a maioria de todas as ações saíram, né, foram levantadas e saíram da atenção básica para que a gestão pudesse pensar em rede e montar estratégias de articulação. No meinho aqui fala sobre a necessidade das equipes de cooperação entre as instâncias e municípios. Isso também eu achei muito relevante. Nós vimos a importância de se trocar experiências que deram certo entre os municípios, desenvolvendo o fortalecimento das ações e mostrando a importância dessa rede de apoio dentro do SUS. O início da vacinação, que no início se mostrou um pouco desordenada, aqui fala bastante sobre a importância da descentralização das ações para estados e municípios, que foi fundamental para que a campanha de vacinação avançasse e demonstrasse a potência das equipes nessa tomada de decisão e de ações. Nessa parte de baixo, no meio, fala bastante sobre a integração interprofissionais, né, interdisciplinaridade das ações que nós tivemos em todo esse contexto de pandemia, da importância que houve da comunicação entre os profissionais, fortalecendo os processos de educação, na reabilitação e no cuidado do doente, na integração ensino-serviço-comunidade, levando os atendimentos até o domicílio. Então, nós tivemos teleatendimento, tivemos organização de encaminhamentos do NASF, né, dos profissionais do NASF para núcleos das instituições de ensino, para as clínicas das instituições de ensino, e essa ligação foi feita junto ao paciente por meio do teleatendimento, de ligações de vídeo. Ampliou aí com isso a capacitação dos profissionais, como agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem, nesses meios de comunicação remota, então foi muito produtivo. Por mais exaustivo que tenha sido o enfrentamento, a multidisciplinaridade entregou as classes profissionais nas ações, então mostra essa força que a atenção básica tem de envolver vários profissionais e fortalecer as ações de cada um, mostrando que o atendimento do nosso doente tem que ser assim, integral, né? Então, foi muito importante. E aí nós trazemos nesse verdinho no meio a experiência vivida pela Cidade Nova, né? Pelo Hospital de Campanha de Cidade Nova, que mostra que, apesar de toda a dificuldade de situação, vivenciaram diversas formas de humanização e esforço coletivo, envolvendo no centro de tratamento de Covid, fisioterapia, cardio, pneumo, psicólogos, com um projeto criado para atender a demanda da população. Então, envolvendo realmente esse multiprofissional. E mostrou a importância do fortalecimento do SUS e dos seus profissionais, da capacidade de se reinventar foi um grande diferencial. A população redescobriu o SUS, valorizando mais a atenção básica e os profissionais, também o atendimento hospitalar e o papel das universidades públicas na produção de pesquisa em ciência. E a produção das experiências municipais
demonstrou a potência do SUS e a capacidade criativa e atuação eficiente das equipes multiprofissionais e municipais. Eu estou, assim, agora a minha visão, né? Eu estou encantada com o compartilhamento de vocês, de todos, né? De todos os grupos, porque eu não sei qual dos grupos falou que conforme foi lendo, foi ouvindo, foi falando, nossa, por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo? Eu comecei a rir aqui, lembrando de quando a gente vai no congresso e começa a ler as experiências exitosas dos outros e fala, nossa, mas eu fiz isso semana passada, ou eu fiz isso mês passado, por que eu não escrevi? Né? Então, tem muitas experiências que a gente vê, às vezes, no congresso e que dão certo, que para nós, na rotina absurda de trabalho, exaustiva, a gente esquece de anotar. E a gente esquece de registrar que são experiências exitosas para poder também partilhar com vocês. Então, eu me lembrei da primeira vez que eu li um banner e falei, uai, caramba, peraí, a gente fez isso. E não escreveu. Então, como isso é importante, como é rico esse momento que a gente está tendo aqui de oficina. Eu agradeço imensamente a Mara, que é uma fofa de coração. Obrigada, Mara, a gente é parceira já faz tempo. E a minha gestora Carmen por ter me cutucado para eu participar, porque eu estou amando. Tá? Estou trabalhando há pouco tempo com educação e saúde, estou amando. Legal, Bárbara. De novo, duas coisas aqui. Primeiro, vou chamar a atenção para o recurso que Bárbara usou para fazer a narrativa. Não foi exatamente a leitura de cada uma das contribuições, tentando combinar, não foi uma reciclagem, não foi uma recombinação do banco de ideias, como foi o grupo 2. Ela usou aqui uma outra estratégia, que foi uma categorização. Ela foi juntando, e a ferramenta permitiu isso, ela foi juntando ideias similares, e aí na produção da narrativa ela criou um texto que era começando com a síntese do que ela queria falar sobre aquele conjunto de experiências e se ancorando depois sim na nominação, na identificação de cada uma das ideias que deu base. Isso é uma estratégia muito legal de construção de texto, é bem parecida com o que a gente usa lá na produção de teses e dissertações, da categorização, só que quando Bárbara faz isso, ela usa um recurso diferente. Ela utiliza mais a força da ideia. Não é como se aquelas experiências, aquelas ideias fossem só o material empírico para fazer a conversa. Essas experiências têm uma vida maior. Elas vão lá e contam que tem horas, inclusive, que aquele primeiro enunciado ele precisa ser refeito quando conta das experiências. Não é mais só sobre educação e saúde, já é educação e saúde e mais alguma coisa. Então, tem um recurso aqui de produção de texto muito legal, e acho que tem uma ideia também inicial bem legal. Me lembrei da Marina Peduzzi, quando ela diz que o trabalho em equipe, ele usa a comunicação estruturalmente, a comunicação entre os profissionais, com os usuários, enfim, o recurso da comunicação, ele é mais estrutural, inclusive, para refazer o pensamento. Então, é muito legal o grupo 5 também, e para a gente não perder assim, o calor dessa experiência, nós pensamos a oficina para duas coisas. Primeiro, para que vocês se sentissem muito convidadas e muito convidados a escrever sobre cada uma dessas experiências. Eu estou pensando aqui que se cada post-it desses ampliar em um relato, a gente vai ter aquilo que Bárbara, que várias pessoas contaram aí, funcionando muito, assim, de muito mais pessoas vão estar lendo e vão estar se lembrando que também poderiam ter escrito, porque também fazem. Mas tem um efeito também da gente, que é o efeito da cooperação horizontal, né? Quando a gente lê, de uma certa forma, a experiência fica autorizada. E a gente aprendeu que é só o relato da revista Qualisum Internacional, A1 Internacional, que autoriza. Porque a gente vem aí de um ciclo da ciência onde, de fato, a ciência ilumina a prática. Agora a gente está, com a educação permanente, fazendo um outro holofote para iluminar a prática, que é a própria prática, a própria produção no cotidiano, gerando conhecimentos, e a pandemia gerou uma crise para a gente fazer isso de forma mais ampliada. Então,
O primeiro objetivo é de que vocês se sentissem muito estimulados. A gente usou aqui, para quem percebeu, uma certa adaptação metodológica que a gente usa bastante na educação permanente, que é essa coisa da cena temida do Boal, né? Tinha regra, tinha que escrever, tinha que enfrentar uma engenhoca tecnológica que a gente não conhecia. E vocês vejam que mesmo numa condição bem artificial dessas, a quantidade muito legal de coisas que foram escritas, né? Então, a gente ficou com essa sensação de que isso deveria estimular muito cada uma e cada um de vocês à escrita. Mas tem um segundo objetivo que ele ficou meio escondido e que eu vou contar agora, de que vocês também pudessem fazer uma certa multiplicação dessa ideia de uma oficina de produção textual, de uma oficina de produção escrita, para que a gente tivesse dezenas de milhares de outros post-its sendo produzidos e gerando experiências para a amostra. De verdade, me parece que não devemos desperdiçar essa experiência que a pandemia nos produziu para que o próximo ciclo civilizatório ande um pouco mais, né? Eu falo da pandemia de Covid, sobretudo de alguns gestores públicos, e me lembro da revolta da vacina de 1904, onde a principal diferença é de que o Oswaldo Cruz era do Ministério da Saúde na época e queria vacinar todo mundo, e a população é que resistiu. Mas essa é a principal diferença, porque negacionista, aproveitador, todos os outros personagens estão na história. Então nós passamos muito perto. Agora eu espero que a crise essa nos permita avançar um pouco mais longe, quer dizer, não seremos nós, serão os nossos filhos, os nossos netos, os filhos dos nossos amigos, os nossos orientandos, enfim, que vão passar por isso, mas é muito legal. Então, para que vocês pudessem se sentir aí mais convidados a fazer um movimento de oficina, a gente vai produzir um pequeno material que vai chegar no e-mail de cada uma e de cada um de vocês, com a dinâmica da oficina, inclusive com esse monte de post-it, que eu acabei de inventar isso, viu, Lídia? Que nós vamos fazer uma cópia dos post-its e colocar na nossa apostila, para vocês poderem fazer isso também com as equipes, também com os serviços, porque, bom, primeiro, se a escrita é para amostra, mas é também um exercício de educação permanente, de alguma forma, isso precisa estar no processo de trabalho. Os grupos todos disseram isso, né? Foi um sofrimento, mas não foi só um sofrimento drama, foi um sofrimento tragédia. A gente se transformou, a gente aprendeu, a gente colocou o trabalho num outro patamar. E isso é muito legal. Isso é muito legal de fazer a escrita. Não é coincidência, no meu entendimento, que a gente tenha essa potência nos municípios, porque eu acho que, e eu tenho falado isso, a gente fala de densidade tecnológica igual a complexidade. Não ajuda isso. A complexidade é onde o conhecimento que a gente já sistematizou funciona melhor, e ele funciona melhor na especialidade, ele funciona melhor na intervenção sobre a doença, ele funciona bem na UTI do hospital, que é bem importante, e a pandemia nos ensinou isso. Só que lá na atenção básica, lá no território, os condicionantes e determinantes, eles se embaralham mais. E aí não tem jeito, nós precisamos produzir e sistematizar o conhecimento, porque sistematizar o conhecimento é a forma que, nos diferentes ciclos da ciência que a humanidade tem, é a forma de validar. Então, a gente não valida repetindo a mentira, que nem faz a fake news. Ao longo da história da ciência, a gente valida compartilhando com pares e com ímpares o conhecimento que a gente produziu e colocando ele em circulação. Mas colocando em circulação para o diálogo e não pela repetição exaustiva. Eu fico dizendo que o que esse povo esquece é de que até o pedaço do compartilhamento eles aprenderam bem, mas compartilhar ad nauseam não produz outra coisa que não náusea, não produz verdade. O que produz verdade é a gente compartilhar e propor o diálogo, e esse diálogo ir aprimorando. Bom, traduzindo isso lá na educação permanente, isso é a cooperação horizontal, é o trabalho generoso que a gente faz para que o nosso colega que a gente nem conhece não cometa o mesmo erro que a gente já cometeu e já aprendeu com ele.
Então, eu acho que esse material ele vai funcionar legal para vocês. Eu sugiro que vocês reinventem um pouco a metodologia. Dá para fazer isso, inclusive, com mediação tecnológica. Eu sou um sujeito analógico e, muito frequentemente, eu faço cara feia quando diz que tem uma mediação tecnológica para fazer a aprendizagem. Mas muito legal porque, primeiro, que as novas gerações já vêm com o chip. Então, os meus alunos todos sabem mais usar essas tecnologias que eu, e é genial, porque eles não só sabem usar, como eles reinventam as minhas ideias. Então, a gente perdeu um pouco o controle dessa coisa do compartilhamento, é muito legal. É muito legal, porque isso também é a coisa do diálogo. Então, eu imagino que vocês possam fazer isso. É muito legal a gente retomar a conversa da educação permanente, mas aquela conversa original, que não era só processo de recognição. Agora, eu olho as iniciativas de educação permanente do Ministério da Saúde e não vejo outra coisa que não de prescrição de conhecimento, inclusive de conhecimento duvidoso. Estou me lembrando aqui da performance lá no Amazonas, no final de 2020, e eu me envergonho de pertencer a um país onde a gente tem autoridades com esse grau de responsabilidade. Aqui me parece que a gente colocar de volta no processo de trabalho essa ideia da educação permanente. Não é um luxo, é duas coisas. É a gente sistematizar o conhecimento que a gente produz no cotidiano, e é bem importante. O Davi Capistrano, meados da década de 90, já me deixou absolutamente convencido disso. Então, nós não estamos falando de novidade da pandemia, nós estamos falando de coisas antigas e que funcionaram como dispositivo. Mas a outra coisa, e eu acho que isso em todos os grupos apareceu, a educação permanente também é uma estratégia de cuidado com o trabalhador. Porque se a gente não é semideus, e a gente não quer mais profissional de saúde semideus, porque eles não resolvem os problemas, eles borrifam coisas, cloroquina na cara dos outros, sem embasamento nenhum, um divórcio com a ciência que é perturbador para mim, que estudo o trabalho contemporâneo, o trabalho moderno, que sempre se embasa na ciência, essa é a sua legitimidade, mas não é só isso. Então, a gente também mostrar que a gente produz evidência no cotidiano, e é importante porque o cotidiano ele é diverso. Ele funciona menos lá no território da atenção básica, a especialização funciona menos. Então, a gente tem que inventar jeitos de não da especialidade, de uma especialidade se pôr em diálogo com outra. Olha as experiências maravilhosas que vocês foram contando, de alianças entre a atenção básica e a vigilância. Faz pelo menos 15 anos que a gente está dizendo, tem que integrar. A vigilância diz isso, a atenção básica diz isso, e tem uma parede entre as duas. Agora não tinha parede, porque tinha que disputar a compreensão da gravidade da pandemia, da importância das medidas de proteção lá no cotidiano, e a gente foi se inventando. Uma tarjeta disse isso. A gente tinha que contribuir para além da especialidade. Uau, o trabalho interprofissional é o que a gente precisa fazer para além da especialidade mesmo, é isso. E é isso que o SUS chama aí no cotidiano. Mas eu dizia que também cuidado, não é só a produção, o compartilhamento, porque a gente, como trabalhador humano, precisa ter o espaço da conversa, da reflexão densa sobre o que a gente produz, e da gente perceber que o que a gente produziu foi conhecimento útil e oportuno, e ele é valorizado. Então, eu, com alguma frequência, tenho repetido para os gestores de que nós precisamos recuperar a ideia da educação permanente também como um direito do trabalhador. E precisamos ter a capacidade de conversar isso com os usuários, porque com muita facilidade o usuário se beneficia. Então, estou aqui empolgado, eu tinha preparado um PowerPoint que vai virar cartilha agora, falando sobre essas coisas, mas falando também sobre algumas coisas mais operacionais. A gente precisa ser leitor para ser um bom escritor. É mais fácil ter um texto mais preciso quando a gente o constrói a várias mãos,
porque também faz isso a partir de vários lugares de experimentação. Então, tem coisas mais conceituais, tem coisas mais pragmáticas que vão estar na nossa apostila, tem subsídio aí com outros materiais que a gente produziu, tem algumas produções que são lá dos livros da Biblioteca Virtual da Rede Unida. Eu esqueci de me apresentar, que já comecei na empolgação, mas eu também sou o editor da editora da Rede Unida. O acervo todo da editora está disponível para acesso aberto. Não estou fazendo propaganda e nem vendendo livro aqui, porque é o conhecimento compartilhado que está lá. E também a gente tem essa iniciativa do COSEMES, que para mim ela é muito legal, que é da publicação de todas as experiências produzidas, porque a gente não se dá muito conta de vez em quando, né? A coisa das melhores experiências tem uma enganação, e eu vou me reportar o vídeo que as nossas companheiras disseram. O exitoso é muito parecido com o conceito do inédito viável do Paulo Freire. É o que a gente consegue fazer apesar de. O que a gente consegue fazer apesar de é aquele furinho que a gente coloca na parede, que daqui a pouquinho torna a parede inútil e torna a parede dispensável. Então, cada pequena experiência é muito legal, desde que, claro, ela não incorra nesse absurdo que algumas instituições fazem de produzir um divórcio com a ciência, de produzir um divórcio com um compromisso ético e político com o SUS e com a vida de cada pessoa. Então, retirado isso, a gente pode inventar algumas formas de promoção. Então, escolhe lá avaliação, votação, premiação, enfim, que também muitas vezes acabam respondendo a essa lógica produtivista que nos envolve e esvazia a nossa alma, né? Então, eu gosto mais quando a amostra gera um catálogo de todas as experiências do que quando ela gera um catálogo das experiências premiadas, porque parece que a experiência que foi premiada ela vale mais do que a outra. Não, o inédito viável vale por isso, porque ele consegue furar a parede e produzir. Então, eu muito recomendo que vocês leiam as experiências anteriores que foram escritas, que vocês não deixem de escrever uma outra experiência que tem o mesmo tema, que aparentemente parece muito com a experiência que já está escrita, porque, de verdade, se vocês lerem com cuidado, vão perceber que certamente vocês fizeram alguma coisa que está diferente dessa, vale a pena, portanto, compartilhar. Então, eu retirei da oficina a sistematização, digamos assim, um pouco mais abstrata que eu ia fazer, porque eu quero que isso vire um material de leitura de vocês. Eu adorei o comentário que a Lídia fez, de que para o próximo ano a gente vai ter oficinas descentralizadas. Eu vou achar fantástico poder conversar mais diretamente com cada uma e cada um de vocês. E eu vou me comprometer aqui, então, já ultrapassando o tempo dessa etapa da minha conversa, de que qualquer pergunta, qualquer comentário que chegue no COSEMES, eu e o grupo de organização aí vamos ler com muito cuidado e vamos devolver a sugestão, a resposta, o comentário, desde que cada pergunta se comprometa a escrever 3, 4 ou 5 experiências para a amostra. Eu estou bem marcado com essa ideia da 18ª, do número 9, se é o número que marca a experiência e marca o recomeço, que eles tenham como base a experiência de cada um e cada uma de vocês e, sobretudo, que fortaleça os municípios, porque, na minha opinião, a pandemia mostrou que nós precisamos fortalecer município para que o SUS aconteça de verdade e a vida das pessoas aconteça de verdade. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde precisam aprender a fazer cooperação técnica, financeira, e também se sentir responsáveis operacionalmente, mas que, de fato, a alma do SUS está em cada um dos 5.700 municípios. Eu nem conheço todos, talvez por conta dessa oficina, que repete pela 4ª vez, eu conheça mais,
os municípios de São Paulo. Mas me faz bem saber que um estado que tem toda essa visibilidade tem um COSEMES, tem uma experiência municipalista forte desde o começo da história, e que vocês não se cansaram dessa tradição, que estão atualizando, e eu estou vendo aqui pelos relatos. Então, super obrigado. Eu estou vendo a Cidinha de máscara vermelha, super bonitona, bem ali. Quero agradecer muito o COSEMES, a Lídia, a Cidinha e mais os parceiros, mas eu também quero agradecer a cada uma e a cada um de vocês, que certamente teria muitos motivos para não estar aqui e priorizou estar aqui conosco, produzindo esse encontro na manhã de hoje. Então, muito obrigado. E o SUS é nosso e ninguém tira da gente, não é assim? Um beijo. Muito bacana, Alcindo, muito bacana a gente terminar, né? Estamos caminhando para os finalmente com essa frase, né? O SUS é nosso, de nós todos, né? Eu acho que a oficina foi muito boa, né? Eu acho que demonstrou que é possível fazer educação permanente de forma virtual. Demonstramos isso, né? E algumas coisas eu achei legal de estar comentando aqui. Primeiro, essa questão de participar. Será que participar, a condição para participar tem que ser somente pela oralidade? Né? A oficina mostrou que não. A produção foi intensa, né? Com muito texto. Eu acho que esses post-its que a gente construiu, né? E que vai ser devolvido para todos vocês, demonstra que ali tem ideias para uma infinidade de trabalhos, né? Então, essa possibilidade de que vocês, nas suas regiões, nos seus locais de trabalho, possam estar reproduzindo, né, o que se construiu aqui, eu acho que é uma coisa muito bacana, né? Seria uma coisa muito bacana. E aí, eu acho que a gente tem vários desafios, né? Porque uma coisa que eu coloquei no início da minha fala, lá na abertura, de que a gente seria muito bacana, não é que precisa, não é que deve, mas seria muito bacana quanto mais a gente conseguir convencer de que escrever, né, não é tão mágico, não é tão miraculoso, que é uma questão realmente que está na capacidade de todos nós, né? Quanto mais municípios a gente conseguir mostrar que isso é possível, a gente consegue enriquecer mais a amostra, tá certo? Eu falei assim, olha, municípios que se inscrevem dá no máximo 200, mas olha lá, nós temos 645 municípios. E a gente tem trabalhos, e eu garanto para vocês que tem trabalhos de municípios de 3.500 habitantes, e eles inscrevem e mostram e compartilham as experiências. E são até premiados, né? A mostra tem isso, premia também essas experiências que são absolutamente desafiadoras, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. E eu acho também, pessoal, que eu acho que a gente está, né, nós estamos construindo com a mostra, com esse processo, com essa discussão toda que nós mostramos aqui, eu acho que a gente está construindo também essa esperança de que nós vamos superar esse momento tão difícil da nossa história, né? Porque isso que vocês mostraram, os desafios, as dificuldades, mas também essa gana pela vida, né? E eu acho que isso foi muito bacana também na nossa oficina. E acho também, pessoal, que nós vamos ajudar a registrar a história, porque daqui a alguns anos alguém vai querer, né, voltar para esse capítulo triste, difícil, e olha só a nossa participação, né? Eu acho que as experiências municipais elas vão também ajudar a que outros, né, se debrucem e produzam o registro dessa história que foi, algum dia a gente vai falar do passado, né? Que foi a pandemia, enfim, nesse mundo, nesse enorme mundo.
A inscrição dos trabalhos, pessoal, infelizmente, a gente trabalha com prazo, não tem jeito, né? O congresso ele será no dia 16 a 18 de março, portanto, a gente precisa ter um prazo para inscrição de trabalhos. Então, o prazo é até o dia 6 de fevereiro. Então, nós não temos muito tempo, nós temos que arregaçar as mangas, tá certo? E a partir da semana que vem, como eu falei, o site já vai estar aberto e, portanto, as inscrições também estarão abertas. Então, acho que é isso. Acho que a gente produziu muito. Queria agradecer muito a participação de vocês. Alcindo falou que sabe do que significou para chegar aqui, o que significou, o que vocês tiveram que enfrentar para poder participar. Então, muito obrigada por isso. Agradecer também aos apoiadores, em especial a Dalva, que fez aniversário ontem. Então, um beijo, Dalva, de parabéns, né? Os apoiadores que participaram, nós vamos falar para a Márcia, que todos merecem muitas estrelinhas, que vocês foram muito bacanas estar aqui com a gente. Agradecer ao Bruno, da comunicação, que também está aqui. E fazer um agradecimento especial para você, Alcindo, porque uma coisa que eu acho super fantástica, além de tudo que eu falei de você hoje, mas é essa sua insistência de uma forma muito bacana, que é sempre reconhecer que no nosso processo a gente teve a oportunidade de conviver com Davi Capistrano. Então, acho que para nós que tivemos essa oportunidade, eu acho muito bacana você, de uma forma muito disciplinar, sempre trazer o que ele significou na nossa vida e na vida de tantos outros. Então, super obrigado. Não sei se a Cidinha que entrou agora, mas que, né, é a secretária executiva do escritório do COSEN, quer dar uma faladinha muito breve, Cidinha. Fiquei emocionada com a fala da Lídia. Eu assino embaixo em tudo que ela falou. Um beijo muito, muito grande para o Alcindo, que é meu amigo do lado esquerdo do peito, e parabenizar a todos os participantes. Eu só vim aqui para ouvir o encerramento, porque eu estava escrevendo para o Jornal do COSEN. Um beijo para todos e parabéns. E agora, cada vez mais, as oficinas de escrita são tradição do COSEN. Beijo, viu, gente? Beijo, pessoal. Beijo em todo mundo. Vamos continuar na nossa luta. O SUS é nosso. Beijo, tchau. Tchau, Tchau, gente. obrigada. Um beijo a todos também. Obrigada. Tchau, boa Tchau, tarde. tchau, Obrigada. gente. Bom dia. Tchau, parabéns. Obrigado. Beijo pra você, viu? Beijão. Tchau, gente. Obrigado, beijão. Obrigada, Lídia. Obrigada, Lídia, pela lembrança. Gratidão. Você também, né? Também, né? Porque